Olá! Neste vídeo vai poder ter a oportunidade de seguir o fluxo inicial para começar a carregar a informação dentro do GC e poder iniciar a gestão do condomínio. Começamos então por ver como é que nós conseguimos fazer a introdução dos dados de um condomínio no sistema. Temos aqui a hipótese no módulo de administração de importação de Excel, onde nos botões verdes temos a possibilidade de fazer o download dos templates e depois de preenchidos, os botões azuis serão para fazer o upload desses ficheiros e carregar a informação. Sendo que esta informação está toda interligada uma com a outra, o nosso conselho é fazer o download do template, preencher o template e fazer o upload dessa mesma informação. Depois é que passa para o download do template seguinte, seguindo esta ordem que está aqui. Portanto, temos templates para introdução de condomínios, depois a introdução dos condóminos e aqui nas frações, portanto, vamos fazer a introdução das frações dos respectivos condomínios e associar os proprietários, que serão os condóminos ou os inquilinos, a cada fração. Daí a informação estar interligada e só depois de eu ter a informação anterior inserida no sistema é que vou fazer o download do ficheiro seguinte para ter a informação já disponível no ficheiro para poder fazer a interligação então da informação. E também aqui o carregamento dos fornecedores da lista de fornecedores. A outra forma que eu tenho de fazer a introdução de um condomínio será aqui pelo módulo de condomínios e a opção Novo Condomínio. E através de um assistente eu vou no mesmo ecrã seguir o passo a passo e preenchendo a informação. Este assistente é de utilização única, portanto, cada vez que eu passo para o passo seguinte, sempre que eu quiser voltar a este assistente, ele vai posicionar-se no passo em que eu fiquei anteriormente. Portanto, se eu não preencher a informação toda numa primeira vez, depois já terei que fazer o preenchimento nas respectivas fichas para complementar a informação. Aqui vamos fazer então uma introdução manual, seguinte. Vamos criar um novo condomínio com um código 012. Este código poderá ser automatizado, por defeito é assim que vem, portanto nem aparecerá esta caixa de introdução de código. Para eu parametrizar o sistema, se quero ter as codificações automatizadas ou não e outras parametrizações, posso sempre aceder aqui a administração parâmetros, onde eu posso então personalizar a aplicação em função daquilo que eu pretendo. Na morada, eu posso então aqui, se eu conhecer o código postal, introduzir o código postal e automaticamente ele preenche através de uma ligação que nós temos à base de dados dos códigos postais dos CTT. Acabo de preencher aqui o número da porta, distrito, concelho, freguesia, finanças e contribuinte. Toda esta informação, se eu não tiver esta informação neste momento, posso adicioná-la depois na ficha do condomínio. Passando aqui para a periodicidade das cotas do condomínio, que são campos obrigatórios, assinalados com o asterisco vermelho, a conta 2111, esta conta é a conta da contabilidade, com o tempo vão-se habituando a estas codificações. Vamos então definir qual é a periodicidade para este condomínio da cota. Poderá ser mensal, trimestral, semestral ou anual, conforme está aqui na lista, e vou definir então qual é a periodicidade deste condomínio. Caso dentro do condomínio haja alguma fração que tenha uma periodicidade diferente, isso pode ser definido na respectiva fração, portanto, uma periodicidade diferente para cotas e fundo comum de reserva em função de cada fração. No período fiscal, janeiro a dezembro é o que vem pré-definido, mas posso alterar conforme o caso que seja, e na percentagem de fundo comum de reserva, os típicos 10% que também podem ser editados aqui neste passo ou também mais à frente depois na construção do orçamento. Aqui faço então o seguinte e passo para o passo número 3, que serão as contas bancárias. Adiciono linhas tantas quantas as contas bancárias que existam associadas a este condomínio. Defino aqui o número da conta bancária, o SWIFT, o tipo de conta, se há ordem a prazo ou poupança, o banco. Tenho aqui uma lista de bancos pré-definida. Se não existir o banco que eu pretendo inserir aqui neste condomínio,
Isto são tabelas, portanto, todas as caixas de seleção dentro do sistema são tabelas que estão disponíveis para o utilizador adicionar informação. Aqui em administração, tabelas, procuraria pela tabela designada por bancos e iria acrescentar a informação que eu pretendo para depois ficar aqui disponível para seleção. Agora vou selecionar então aqui o BPI. O balcão, a mesma situação, portanto é uma tabela em que eu posso acrescentar localidades de balcão se não existir. Posso fazer também a pesquisa aqui por escrito, chiado, por exemplo, e depois então aqui o NIB, que será esta informação que irá sair nos avisos de cobrança, caso seja esta a conta por onde eu quero que seja transferida os pagamentos das cotas. Portanto, eu aqui vou preencher aleatoriamente o NIB e o IBAN. E aqui sim vou então dizer que é esta a conta que eu quero que surja nos avisos de pagamento e se tiver pagamentos eletrónicos a mesma coisa, assim como para os talões de depósito. Se eu tivesse mais contas, adicionaria aqui outra linha e preencheria os dados da outra conta bancária. Passo seguinte. No passo 4 são a introdução dos condóminos. Entenda-se aqui das entidades, condóminos e fornecedores, e aqui na parte dos condóminos são todos os proprietários, inquilinos, procuradores. Eu vou adicionar aqui todas essas entidades associadas aqui à designação de condóminos. Aqui basta adicionar, o código está automático, vou então só aqui adicionar o nome, vamos pôr Joana Rita Alves, por exemplo, o número de contribuinte, localidade, toda esta informação associada a este condómino. Este e-mail também é bastante importante eu incluir, preencher já nesta fase, caso tenha esses dados, claro, porque é o e-mail para onde eu vou enviar os documentos dentro da aplicação. Mais tarde poderei adicionar esta informação também diretamente na ficha e faria adicionar, por exemplo, posso ter aqui um inquilino que seja o Jorge Almeida, por exemplo, e vou preencher então aqui as fichas referentes a cada entidade de proprietários, inquilinos, procuradores. A mesma coisa nos fornecedores, faria aqui adicionar linhas e colocaria aqui, por exemplo, seguros formação. Okay. Neste caso, depois de introduzido todos os condóminos e fornecedores, só que uma chamada de atenção, eu não necessito de repetir fichas dos condóminos, portanto, se eu tiver este Jorge Almeida que já seja proprietário de uma fração noutro condomínio, ou mesmo que neste condomínio tenha duas frações, eu apenas preciso ter a ficha criada uma única vez. E faço o seguinte. Aquela informação então fica gravada e agora o passo 6 é o passo onde eu vou introduzir as frações deste condomínio. Se este condomínio tiver 100 frações, seria aqui o total de frações que eu iria inserir. Agora, para efeitos de formação, vamos pôr só 4 e fazemos criar linhas. Ele abre uma linha por cada fração, portanto, é uma ficha por cada fração e acabamos de preencher o bloco, o piso, a porta. O tipo de fração por defeito vem habitação, mas posso selecionar outro tipo de fração. Aqui na letra ele vem pelo alfabeto com as 26 letras, incluindo os Ks, o W e o Y. Posso editar esta informação ou eliminar se não quiser ter alguma letra, portanto, como por exemplo os Ks, se não existir, poderia depois eliminar a linha referente à fração K e faria então a continuação desse abecedário sem aquela linha. No proprietário não preencho aqui, mas sim aqui embaixo nesta grelha, porque eu poderei ter associado para além do proprietário um inquilino, por exemplo. Então vamos usar aqui os dados que nós introduzimos no passo anterior, a Joana Rita Alves como proprietária, ele preenche igual para todos os campos, porque são todos de preenchimento obrigatório, mas vamos aqui, por exemplo, então alterar o inquilino para o Sr. Jorge Almeida. Na fração B, vou então selecionar aqui outro proprietário, agora aleatoriamente, com dados que já estavam nesta base de dados.
E a última coluna é referente à premilagem de cada fração. Portanto, vamos aqui inserir as premilagens. Pode ser também com casas decimais. E aqui em cima ele vai totalizando a premilagem, a soma da premilagem das frações, e no final, se der igual a 1000, ele passa então do dígito vermelho para preto. É só um controlo visual para podermos ver qual é a total da premilagem inserida. Fazemos seguinte, não, já agora não é impeditivo eu fazer seguinte e gravar se a premilagem for diferente de 1000. O que vai acontecer é que o sistema vai, através de uma regra de 3 simples, calcular uma premilagem ponderada para que a base seja sempre igual a 1000 para depois, para efeitos de distribuição do orçamento. Aqui no passo seguinte, os passos 6, 7 e 8, eu disse há pouco que este assistente era de utilização única, no entanto, estes 3 últimos passos são os únicos em que eu posso sempre voltar aqui em qualquer altura. Porquê? Porque é o único sítio da aplicação onde eu posso introduzir os saldos de arranque, os saldos iniciais. E, portanto, eu sempre que quiser adicionar informação ou carregar os saldos iniciais mais tarde, posso sempre voltar a este assistente do novo condomínio e preencher aqui estes passos referentes então a essa informação. Vamos imaginar que queremos iniciar agora em janeiro de 2026 e vamos colocar que o saldo inicial então é sempre no último dia anterior ao arranque dentro deste sistema. Vamos dizer que no dia 31 de 12 de 2025, aqui no passo 6, são as disponibilidades que eu tenho em caixa e em bancos. Aqui a caixa é caixa física, cada vez mais em desuso, mas é possível ter a caixa ou mais do que uma caixa, como temos aqui neste exemplo. Se não existir caixa, não vou colocar zeros, vou deixar mesmo em branco. E o saldo de depósitos, então, na minha conta à ordem, que foi a única conta que eu criei associada a este condomínio, vamos colocar aqui qual é o valor inicial ou de arranque, o saldo do banco desta conta bancária. Vamos pôr 4.000 euros e fazemos o seguinte. O passo 7 são as dívidas ou créditos que existem ainda de condóminos até à véspera ou ao dia anterior do arranque. Aqui no tipo de cota vamos então dizer que temos dívidas de cotas associadas à cota do condomínio e o ano mais antigo da minha dívida. Se eu tiver dívidas ainda desde 2023, vou colocar este saldo, esta data, para poder carregar as dívidas desde 2023. Se eu optar por inserir apenas o total da dívida sem ter que detalhar o ano e o mês a que correspondem, eu também poderei fazê-lo e vou lançar então esse total ao dia 31 de 12 de 2025, mas sabendo que depois no extrato de conta corrente e nos avisos de cobrança essa informação também não irá sair detalhada. Portanto, se eu quiser detalhar, vamos aqui na fração A, em fevereiro de 2023, vamos dizer que ainda deve 50 euros de cotas e em setembro deve 60 euros. A fração C também deve aqui em junho 50 euros de cotas e vou preenchendo ano a ano, mês a mês, todas as dívidas existentes até ao 31 de 12 de 2025. A mesma coisa aqui altero então para o tipo de cota Fundo Comum de Reserva e digo também qual é o ano mais antigo, poderá ser por exemplo em 2024 e a grelha já altera um pouco porque já só tenho então 2 separadores, cada um dos separadores corresponde ao ano e vou fazer então o preenchimento do Fundo Comum de Reserva que ainda esteja em dívida para carregar, para introduzir créditos, será com valor negativo, portanto se eu tiver aqui um crédito nesta fração de 9 euros em julho de 2024, basta inserir um sinal de negativo e ele vai assumir que é um crédito. A mesma coisa aqui para cotas extraordinárias. Aqui ainda tenho a possibilidade, para além do ano, vamos dizer aqui em 2024, de dizer qual foi a descrição desta cota extraordinária, porque pode ser uma obra, uma chave da entrada, uma reparação no telhado, o que seja, e portanto eu vou aqui detalhar e posso dizer que é a pintura exterior do prédio.
e vou dizer que a fração A em 2024, setembro, ainda deve 700 euros desta cota extraordinária. Faço o seguinte, e o último passo são as dívidas ou créditos que ainda existem a fornecedores. Também adiciono linha. Vamos inserir aqui um fornecedor aleatoriamente, este 04, por exemplo. Na descrição da fatura poderá ser o número da fatura ou outra descrição que queiram, basta apagar e editar esta informação que vem por defeito, mas poderei aproveitar e pôr o número da fatura, o valor da fatura e o seu vencimento, a sua data de vencimento. Vamos pôr aqui 1 de junho de 2025. Faria adicionar tantas linhas quantas as faturas que ainda estivessem em dívida até como saldo anterior, portanto que venha da anterior administração até à véspera do dia do arranque aqui no GC. E fazemos finalizar. A partir deste momento já temos o condomínio criado, assim como as frações. Se viermos aqui à ficha das frações ao nosso condomínio 012, temos aqui então as 4 frações com os respectivos proprietários. Há pouco, como eu indiquei, temos ainda aqui a possibilidade de definir uma periodicidade diferente fração a fração. Se for a periodicidade igual à que está na base do condomínio, que eu, neste caso foi a periodicidade mensal, não necessito estar aqui a preencher novamente esta informação. Aqui servirá só para preencher caso seja diferente do que está na base do condomínio. Aqui nas entidades, condóminos, extratos de conta corrente, eu posso consultar, não filtro por nenhuma fração. Nas datas de início vou eliminar para ir buscar todo o histórico e vamos então ver aqueles saldos iniciais que eu introduzi através do novo condomínio, sendo que está aqui o crédito de 9 euros, a pintura exterior do prédio da cota extraordinária e ficou então aqui o registro de todos os saldos iniciais. A partir deste momento, tenho então condições para introduzir cotas. Para lançarmos cotas, é aqui no módulo de orçamentos, cotizações, processar cotizações. Vou introduzir então cotas no meu condomínio 012 e começo aqui por lançar cotas do condomínio. A partir da data que eu quero lançar cotas, aqui no nosso exemplo seria a partir de janeiro de 2026, aqui a lista das frações que registamos neste condomínio e agora iríamos inserir aqui o valor das cotas. Se eu souber o valor total do mês, sendo que as cotas são mensais, se eu, por exemplo, souber que o total do mês do valor das cotas são 500 euros por mês, eu posso usar aqui esta distribuição manual, dizer que o total do período, entenda-se por período, a periodicidade do prédio, neste caso é mensal, portanto é 500 euros por mês, e fizer confirmar, ele vai distribuir pela permilagem estes 500 euros. Se for todos por igual, teria que alterar aqui esta opção. Vamos então confirmar assim e ele vai distribuir os 500 euros pela permilagem de cada fração. Bastava agora fazer gravar e teria desde janeiro até dezembro de 2026 a cota lançada. No entanto, temos aqui uma opção que é copiar do orçamento. Eu posso criar primeiro um orçamento, lançar o orçamento, fazer automaticamente o sistema faz a distribuição dessas despesas que eu vou inserir no orçamento e vai calcular a cota mensal. E eu, se tiver o orçamento carregado, então basta fazer copiar do orçamento e ele transporta-me esses valores, essa distribuição aqui para estes campos. E é isso que também vamos fazer. Portanto, eu poderei fazer o lançamento da cota sem orçamento, faria desta forma e gravava. Agora vamos então fazer através do orçamento, não vou gravar agora assim, vou depois gravar com o orçamento feito. Portanto, aqui no orçamento, no módulo de orçamentos, temos uma opção elaboração por assistente, muito idêntica àquilo que vimos no novo condomínio, um passo a passo, na mesma janela, vamos construir o nosso orçamento. Aqui vamos identificar o condomínio, aqui são as configurações do orçamento, que em qualquer momento eu posso vir alterar e o próprio orçamento ajusta-se à nova configuração. Neste caso, não vou abordar muito aqui cada uma delas. Para mais informação, temos na nossa base documental um artigo que explica cada uma destas opções.
Vamos só aqui dizer então que o exercício de administração está incluído nas despesas e eu vou inserir esse exercício de administração, que é as despesas da empresa de administração, na estrutura também do orçamento. E fazemos o seguinte. Aqui o passo 2 é a estrutura do meu orçamento. Então eu aqui vou adicionar linhas para construir o orçamento. O centro de custo será um agrupador das despesas e depois no passo 3 eu vou fazer a distribuição pelas frações por centro de custo. Então todas as despesas que eu tenha dentro do centro de custo têm que ter a mesma distribuição. Vamos, por exemplo, aqui usar uma despesa, um centro de custo que já está criado, que é as despesas comuns. E como despesa comum tenho o serviço de administração. Vamos entender aqui que o centro de custo de despesas comuns vai ser distribuído por todas as frações. É uma despesa que vai entrar todas as frações. Dentro do serviço de administração da conta, na rúbrica, eu vou detalhar que é o serviço de administração externa, neste caso. E a distribuição pode ser por permilagem ou todos por igual. Vamos pôr aqui por permilagem. Como despesa comum, também irei ter, por exemplo, a eletricidade. E dentro desta conta da eletricidade eu posso desdobrar e posso ter um orçamento para a eletricidade das escadas ou das garagens ou dos espaços comuns. Se eu não quiser detalhar, posso selecionar então igualmente a rúbrica eletricidade, distribuída por permilagem também. Também como despesa comum poderei ter a água. E agora, aqui num exemplo muito prático, imaginando que este condomínio não tem garagens e tem elevadores. Normalmente, nestes casos, o elevador não é uma despesa em que a fração, o resto de chão, não entra nesta despesa. E, portanto, vamos agarrar nesse exemplo. E agora, para eu introduzir essa rúbrica de despesas de elevadores e não alocar a todas as frações, eu terei que ter então um centro de custo diferente. Vamos selecionar aqui um centro de custo, por exemplo, despesas dos elevadores. Se existir mais despesas para além dos elevadores em que a fração A não entre, provavelmente nesses casos eu iria designar um centro de custo com uma designação diferente, porque para além dos elevadores iria ter outro tipo de despesas. Se na lista que vem pré-definida no sistema, se não tiver o centro de custo que eu pretendo, eu posso sempre criar novos centros de custo com as designações que eu pretender. Aqui as designações não têm impacto com mais nada, é só mesmo aqui uma regra de eu poder criar a estrutura com alguma lógica. Nas despesas então dos elevadores, vamos pôr aqui na rúbrica, na conta contratos de manutenção, que é um contrato de manutenção, e na rúbrica então é o contrato de manutenção dos elevadores. Vamos criar este exemplo muito simples. Caso queiram ver alguns exemplos de casos um pouco mais complexos ou mais completos, poderão visualizar o vídeo que temos disponível especificamente sobre orçamentos e lá encontrarão outros exemplos um pouco mais detalhados. Vamos fazer o seguinte, a estrutura fica então criada e, no caso, eu só abri dois centros de custo diferentes e por isso aparecem estas duas colunas. Elas vêm numeradas aqui do lado direito com a respectiva legenda. Porquê? Porque eu posso ter até 30 centros de custo diferentes e, nesse caso, as designações não iriam caber nesta tabela e por isso optámos por codificar e colocar a legenda. O 02 então corresponde ao centro de custo de despesas dos elevadores, que nós sabemos que a fração do resto de chão não entra. Vamos, por exemplo, assumir que é esta fração A e eu então tiro esta fração A alocada a este centro de custo que tem as despesas que a fração A não entra, sejam elas elevador ou outras quaisquer. Neste caso só temos realmente uma despesa que é dos elevadores dentro deste centro de custo. Nas despesas comuns, então temos a água, a eletricidade e os serviços de administração, em que todas as frações entram. Ao finalizar, ele abre então logo o orçamento com os centros de custo aqui como totalizadores das rúbricas que eu inseri em cada uma delas, em cada um deles. Aqui no nosso exemplo,
Então vamos fazer o orçamento para 2026. Neste caso, ele ainda me está a apresentar o ano 2025. Vamos aqui mostrar filtros e alteramos para 2026. Usando aqui esta coluna orçamentado para carregar então os valores destas despesas do meu orçamento anual. Vamos inserir aqui nos contratos de manutenção dos elevadores 900 euros, na água 400, na eletricidade 500 e nos serviços de administração externa 1000. Okay. Já temos aqui então o orçamento de 2.800 euros e o Fundo Comum de Reserva, que vem sempre automaticamente em todos os orçamentos, está a zeros, mas quando eu fizer gravar, ele vai então aplicar os 10%, que foi aquele valor que eu defini, por cima do valor do orçamento. Agora, tendo o orçamento então completo, posso fazer imprimir, em que vem assim a proposta do orçamento simplificada. Neste caso, temos aqui como exemplo uma proposta de orçamento simplificada. Eu posso alterar para uma proposta de orçamento completa, aonde aqui em Administração, Editor de Relatórios, venho aqui aos relatórios Orçamento. E o simplificado neste momento é o que está ativo, mas eu quero então ativar o completo. Vou ativar o completo, faço gravar. Neste caso vou ter que reiniciar a aplicação para ele assumir o novo modelo de relatório. Todos os relatórios dentro do sistema são editáveis para o utilizador. Caso queiram explorar essa parte, também é possível. Portanto, vamos aqui 2016 chamar o nosso condomínio. Vamos então imprimir e aqui temos então o layout do orçamento completo, onde temos esta folha de rosto de proposta do orçamento. Aqui na página 2, a proposta do orçamento propriamente dita, portanto, aqui os valores introduzidos do nosso orçamento no ano 2026. O ano 2025 aparece a zeros porque nós ainda não trabalhávamos com o GC, mas se quiserem podem carregar o orçamento do ano 2025 como forma de comparação. Na terceira página temos então um mapa da distribuição de custos, onde temos aqui os nossos centros de custo CCC1, que é as despesas dos elevadores. Temos aqui a coluna CC1, que a fração A vem a zeros porque não entra nestas despesas dos elevadores. E o centro de custo 2 são as despesas comuns, aqui distribuído por todas as frações. Os cálculos que faz e chega à cota mensal de cada fração, assim como ao Fundo Comum de Reserva mensal. Estando então, levam este documento para a Assembleia e, estando então estes valores aprovados, o que eu terei que fazer é vir então novamente aqui orçamentos, cotizações, processar cotizações, selecionar o condomínio, o tipo de cota e agora só tenho que fazer copiar do orçamento. Atenção aqui à data, tem que ser 2026 e copiar do orçamento. E ele vai então transportar aqueles valores apresentados em Assembleia para o ecrã. Faço gravar e rapidamente tenho as minhas cotas lançadas para o ano inteiro. Altero aqui para Fundo Comum de Reserva, ano 2026, janeiro de 2026, copiar do orçamento, confirmo valores e gravar. Portanto, agora, se eu for aqui ao extrato de conta corrente, aqui nesta opção ao lado da bandeira, do lado esquerdo da bandeira, eu tenho aqui a possibilidade de ir buscar algumas janelas que eu não tenha fechado. Por acaso fechei, porque entretanto há pouco reiniciamos a aplicação, mas, por exemplo, os orçamentos eu não fechei e eu posso navegar entre estas janelas que elas estão sobrepostas umas em cima das outras. Agora vamos aqui em entidades novamente, condóminos, extratos de conta corrente. E no prédio 012 vamos então agora ver tudo o que está lançado até ao final de 2026. Podemos ir até buscar desde o início. Portanto, aqui estão até aqui as cotas dos saldos anteriores.
Neste documento é o documento contabilístico associado a cada lançamento. A estrutura deste documento é o ano, o mês e o diário, portanto esta letra X corresponde ao diário, neste caso o X é o diário de reabertura e portanto aqui estes saldos foram os saldos iniciais, está tudo lançado em diário X. A partir daqui já é a cota dentro do GC, portanto que faz parte da nossa administração, que já vem em diário Q de cotizações. Portanto temos aqui as cotas de janeiro e o Fundo Comum de Reserva e o fevereiro, março, abril, por aí afora, até ao final do ano. Depois de termos então as cotas lançadas, o que é que vamos fazer? Avisos de cobrança. Para fazer os avisos de cobrança, em tesouraria, avisos de cobrança, processar avisos. Seleciono o condomínio. O mês, ele vai assumir o mês em que estamos e, portanto, em princípio estarei a fazer avisos de cobrança no início do mês para enviar todos os meses aos condóminos e o sistema assume logo esse mês. Aqui, se eu quero emitir os avisos para todos os condóminos, ou apenas para um, ou apenas para uma fração, que tipo de cota é que eu quero incluir nestes avisos, a data de emissão, limite de pagamento e os débitos a partir de e débitos até é o intervalo de datas que eu quero cobrar neste aviso de cobrança, em função da data de vencimento de cada cota. Portanto, eu se estiver a lançar um aviso de novembro, certamente irei então cobrar tudo o que está em dívida até ao final deste mês. E faço aqui, posso fazer antever só para visualizar os documentos antes de os enviar. Portanto, aqui está o nosso aviso de cobrança. Ainda não processei nada, não gravei nada. Posso alterar alguma condição aqui nos filtros caso seja necessário e só quando eu fizer processar é que vou então processar os avisos e só vai ser mostrado em ecrã apenas os avisos que não são enviados por e-mail. Se eu tiver um condomínio em que todos os condóminos tenham configurado para os avisos serem enviados todos por e-mail e apenas só por e-mail, vai aparecer aqui um ecrã em branco. Significa que foram todos enviados e não tenho nada para imprimir. Os que aparecerem em ecrã são aqueles que eu preciso de imprimir e envelopar para enviar por carta ou fazer o depósito em caixa do correio. Se nós voltarmos então aqui ao extrato de conta corrente e fizermos pesquisar novamente, vamos ver aqui nesta coluna AC todos os documentos que eu emiti relativamente aos avisos de cobrança e se eu clicar em cima do documento, ele vai abrir o respectivo documento. Estes avisos de cobrança também poderão ser configurados para serem enviados automaticamente pelo sistema sem ter absolutamente nenhuma intervenção humana. Poderá consultar a nossa documentação para saber como. Temos um artigo específico sobre como configurar avisos de cobrança, envios de avisos de cobrança automáticos. Em relação aos envios por e-mail, também é preciso definir duas coisas muito importantes. A conta de saída, portanto, em administração, e-mails, contas de envio. Por defeito vem sempre a conta de envio do GC e esta não pode ser eliminada porque é a partir desta que vocês fazem os pedidos aqui neste símbolo, mas terão que adicionar a vossa conta de saída para todos os e-mails saírem pela vossa conta. Depois de adicionarem essa conta, terão que vir à opção documentos e apontar todos estes tipos de documentos para a vossa conta, para que estes documentos saiam todos pela conta definida. Para além disso, também é preciso programarem ou configurarem na ficha de cada entidade, aqui entidades, condóminos, aqui no separador contactos, a forma do envio de correspondência. Portanto, cada pessoa vai ter a sua especificidade, se quer receber a documentação por e-mail ou por carta registada, ou ambos. Eu posso ter assim esta situação. E aqui embaixo o e-mail para o envio da correspondência, que é o endereço dos destinatários, que podem ser mais do que um, basta separar por ponto e vírgula e escrever os endereços que eu pretender. Muito bem, depois de enviarmos os avisos de cobrança, o que é que temos que fazer? Os recibos. Como é que eu faço um recibo? Em tesouraria, recibos, processar recibos.
Aqui, mais uma vez, vou selecionar o condomínio. Se eu quiser ir pelo condomínio, posso alterar aqui o tipo de filtro e vou diretamente pelo nome do condomínio. Neste caso, vou então pelo condomínio. Fração, vamos selecionar a fração A, por exemplo. Na fração A, lembram-se que tínhamos o inquilino também, portanto, neste caso, as cotas ficaram em nome da proprietária. E no tipo de recibo, vamos selecionar cotas regulares. A partir deste momento é carregada tudo o que está lançado em conta corrente associada a esta pessoa. O modo de pagamento, por exemplo, transferência bancária ou numerário, e o valor. Imaginando que a pessoa fez uma transferência de 100 euros, porque tem aqui ainda algumas cotas antigas e decidiu, olha, eu vou fazer uma transferência de 100 euros para pagar as dívidas mais antigas. A data do documento é a data do pagamento e vou então selecionar aqui quais as cotas que vão ser pagas com este valor. Mas para eu não estar a fazer isso manualmente, tenho a possibilidade de fazer uma seleção automática e automaticamente o sistema vai picar por mim desde as cotas mais antigas até prefazer o valor do pagamento. Neste caso, dos 60 euros desta cota, ele só vai consumir 50 porque era o que faltava até chegar aos 100. Fazemos gravar e a partir deste momento podemos até imprimir o recibo e visualizar. No caso deste condómino ter o e-mail definido na sua ficha, vai aparecer aqui um botão de e-mail para eu poder clicar e enviar por e-mail para o condómino este recibo. Também existe uma parametrização nos parâmetros, em administração parâmetros, em que eu posso, assim que gravo, enviar automaticamente sem ter que depois ter que clicar no botão e-mail para enviar os recibos. Portanto, isto é depois uma forma de agilizarem qual é a melhor forma de trabalhar para vocês. Neste caso, se eu voltar aqui, tenho o remanescente, que eram os 10 euros em falta, para pagar em relação à cota de setembro de 2023. Neste momento, se eu for consultar novamente o extrato e fizer pesquisar para atualizar, já aparece aqui também o recibo que eu acabei de emitir, onde eu posso também imprimir a partir daqui. Todos os documentos enviados pela aplicação, para além de um relatório que eu vou receber no meu e-mail com os envios com sucesso e os não sucesso, aqui no separador de correspondência, consulta de documentos enviados, eu posso visualizar quais os documentos que foram emitidos, a data, a hora e de que forma é que foram enviados. Aqui neste caso não tenho nenhum por e-mail, mas vamos aqui agarrar num exemplo de outro condomínio. Este é um bom exemplo, portanto tenho aqui vários envios por várias formas de expedição e quando são enviados por e-mail, tenho aqui na última coluna de informação um dígito que é o número de consultas que aquele e-mail já sofreu, portanto que o condómino já abriu 3 vezes, neste caso, o e-mail, e aqui do lado direito tenho também a especificação da data e a hora de cada uma das consultas. Acaba por ser aqui um relatório de envio e de leitura, aliás, de leitura dos meus envios. Agora, passando para a parte dos fornecedores, como é que eu faço um lançamento de uma fatura? Aqui em contabilidade, faturas de fornecedores, processar fatura de fornecedor. Seleciono o condomínio, o fornecedor em questão, o número do documento, o número da fatura, aqui o tipo de documento, vamos selecionar fatura, a data da fatura, a data de vencimento. Se eu quiser, posso fazer também o upload da fatura propriamente dita. E aqui na linha vou então selecionar qual é a conta da despesa desta fatura. Imagino que eu estou a lançar uma fatura de eletricidade. Vamos pôr aqui a conta eletricidade. Aqui é muito importante eu definir a conta e a rúbrica que eu usei no meu orçamento. Portanto, se eu orçamentei aqui para a rúbrica eletricidade, é esta rúbrica que eu devo usar para depois fazer o comparativo daquilo que foi
orçamentado com o que foi efetivamente gasto. Na descrição vamos pôr eletricidade de janeiro 2026 e no valor 800 euros, por exemplo, e faço gravar. No caso, se eu não tiver ainda pagamento para esta fatura, faria gravar e eu lançava esta fatura desta forma. De qualquer das formas, posso no mesmo ecrã inserir logo o pagamento. Se for uma fatura que esteja por débito direto e ou mesmo que não esteja, quando eu estou a lançar a fatura eu sei que o pagamento já foi feito, eu posso logo na mesma janela inserir o pagamento, identificar qual foi o modo de pagamento, banco, transferência bancária, a data do pagamento, por exemplo, e gravar. Aqui automaticamente vou lançar também o pagamento. Se eu vier aqui entidades, fornecedores, extratos de conta corrente, aqui só vou eliminar a data de início para ir buscar o histórico e temos aqui a nossa fatura de eletricidade de janeiro de 2026 já paga, ok? Eu aqui vou na data de fim puxar mais para a frente para apanhar também o pagamento. Portanto, aqui está a eletricidade e aqui está o pagamento da eletricidade desta fatura. No caso, ainda temos aqui esta fatura do saldo inicial, aqui no diário X, que ainda está por pagar, ainda tem saldo, ainda não fizemos a fatura ou o pagamento desta fatura. Vamos então fazer o pagamento desta fatura. Como é que eu faço um pagamento depois de ter lançado a fatura? Em contabilidade, faturas de fornecedor, pagar fatura de fornecedor. Chamamos aqui o condomínio, o fornecedor será este, e temos aqui a fatura pendente por pagar, temos apenas esta. Aqui vamos colocar a data do pagamento e o montante. O montante poderá ser parcial, imagino que eu paguei só 60 euros dos 100 que a fatura tem. O modo de pagamento, vamos pôr que foi por banco, transferência bancária. Posso também fazer o upload do comprovativo de pagamento. E aqui, nestes documentos pendentes, apesar de ter só uma, eu vou ter que selecionar para que ela vir para a grelha de baixo, que são os documentos que eu tenho a pagamento, que eu vou pagar com este montante assinalado. Portanto, eu vou picar aqui esta fatura, ela passa para baixo e aqui no valor pago não são 100, porque eu não paguei 100, paguei 60, portanto estes dois valores têm que coincidir. Vou ter que editar este valor para 60 e faria gravar. Neste caso, a fatura mantém-se com o remanescente que está em falta para pagar. E para pagar o restante, portanto, irei pôr aqui no mês seguinte o restante e pico a fatura. Agora sim o valor é igual, já não tenho que mexer no valor e faço gravar novamente. Se eu for agora consultar novamente o extrato de conta corrente do fornecedor, fizer pesquisar, já tenho então a fatura com saldo a zero e aqui estão os pagamentos da fatura de 60 e mais 40 euros, os dois pagamentos diferentes da fatura. Para mais informações, temos sempre então disponível a nossa base documental com vários vídeos e vários artigos a explicar. Não se esqueça também da nossa linha de suporte, que também está sempre disponível para ajudar em qualquer dúvida ou qualquer ponto que não tenha sido abordado neste vídeo. Obrigada por ter assistido a mais um vídeo.